Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. E eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. É importante que você tenha esse hábito, de se alimentar de algo da palavra de Deus também logo ao seu amanhecer. Hoje eu quero falar sobre insistir até quando. Eu percebo que muitas vezes as pessoas acabam lutando errado ou lutando por algo errado. Então veja, é importante você compreender, do que vale a pena insistir ou perseverar e no que realmente também precisa largar. Existe um texto da palavra de Deus, na verdade é uma parábola que o próprio Jesus conta em Lucas capítulo 18. Nós vemos ali a parábola da viúva que importunava para que julgasse a sentença dela. No capítulo 18, Lucas 18, na verdade é o texto, versículo 1, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então veja, o propósito de Jesus contar essa parábola foi sobre a insistência, Ou seja, você permanecer clamando, orando, até que tu tem a resposta. É interessante que Jesus ele faz um contraste com esse juiz, ele não se compara com esse juiz, porque a palavra de Deus vai dizer que de tanto essa viúva, de certa forma, importunar, pedir, o juiz julga a sentença dela. Mas veja, o Deus que servimos, o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele não é como esse juiz. Jesus tem interesse, desejo e ele quer realizar aquilo que a palavra dele descreve e expõe para nós. Então existem inúmeras promessas que o próprio Senhor já nos garante que estão na Bíblia. Existem 8.000 promessas à nossa disposição que estão explícitas na Escritura Sagrada. São mais de 30.000 no contexto. Então existem muitas bênçãos de Deus para nós, para o povo de Deus. Mateus 7:7-8, Jesus fala assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então veja, eu estou aqui falando de textos bíblicos que nos representam, nos mostram a importância de orar, e não somente orar, mas continuar orando, continuar clamando. Eu percebo que isso é um desejo de Deus de nos ensinar que a gente precisa sim perseverar. Nós precisamos de intensidade, constância, perseverança. Sabe, Hebreus vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem. Então nós somos um povo de Deus, chamados pelo próprio Deus para cumprir o propósito que Ele tem, e nós avançamos constantemente. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Isso não quer dizer que o inferno que se aproxima, mas nós que avançamos e as portas do inferno não prevalecem, porque é no nome do Senhor que nos movemos. Agora veja, é interessante então analisarmos o seguinte: se a palavra de Deus diz que nós devemos de certa forma insistir e perseverar, insistir no quê? Algumas vezes eu percebo que pessoas acabam insistindo em coisas erradas, insistem em pessoas, relacionamentos, caminhos que só gera frustração. Negócios errados, insistem em relacionamentos errados. Agora veja, a Bíblia nos deixa claramente ali o que nós devemos insistir, perseverar, e também o que não vale a pena insistir. Primeiro, o que não vale a pena insistir? Naquilo que é pecado. Existem pessoas que estão querendo vencer na vida, cristãos eu estou falando aqui, só que existe pecado nesse meio ali. E gente, Deus não prospera onde há pecado. Provérbios 14:12, diz assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Veja, em caminhos de pecado você não pode insistir. Então, por exemplo, você tem um relacionamento, você não é casado, e esse relacionamento já está tendo relações sexuais. O que é isso, biblicamente? Pecado. Então, como pedir a bênção de Deus nesse relacionamento se já há pecado nele? Não tem como. Ou você se alinha, se acerta, se arrepende e vive então, e se casa e vive uma vida como um casal, ou você se aparta. Por exemplo, existem pessoas que querem que Deus prospere o negócio delas, mas é um negócio ilícito. Deus não vai prosperar. Por quê? Porque é pecado. Então, insistir naquilo que tu estás fazendo que é pecado, Deus não estará. Insistir em relacionamentos que nos afastam de Deus não vale a pena. Então, por exemplo, algumas pessoas me perguntam: pastor, será que eu posso namorar com tal pessoa? Estou querendo conhecer.
A primeira pergunta que eu faço é: essa pessoa comunga da mesma fé que você? Ela crê no Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus é Senhor da vida dela também? Porque se não for, não tem como. Usar um relacionamento para evangelização é muito desafiador, eu não apoio. E olha, eu já ouvi 2 ou 3 testemunhos de pessoas que fizeram isso, no sentido que se envolveram com quem não era cristão e que no fim acabou dando certo. Mas grande parte, se não quase todos, não funciona. Então, relacionamentos que te afastam de Deus, você precisa romper, você precisa quebrar isso. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Então é importante que você entenda que pessoas, elas podem te aproximar de Deus ou te afastar de Deus. Quer dizer que tu só andará com pessoas que te aproximam de Deus? Não, desde que as que não te aproximam, seja você que está aproximando elas de Deus. Então, se tu não é alguém que influencia as pessoas, é desafiador você ter amizades que estão te tirando da presença de Deus. Outra coisa que você tem que parar de insistir é naquilo que já está muito claro, né, nos planos ou até no seu planejamento, que já está muito claro que não são da vontade de Deus. Gente, não dá para insistir naquilo que Deus não está. Eu dei exemplos aqui de coisas ilícitas, coisas que já é abertamente, né, ou claro que são pecados, mas existem situações que realmente Deus não está. Situações ou planos, planejamentos que envolvem você fazer mal para alguém, você passar por cima de alguém, você mentir. Então você precisa abortar tudo isso que Deus não está. O caminho do Senhor é um caminho reto. O caminho do Senhor é um caminho perfeito. Então é importante que você entenda. Agora, se eu não devo insistir nisso, no que eu devo insistir? Vamos lá. Lucas 18:1, nós aprendemos que devemos insistir na oração. A insistência na oração revela a dependência. É tão bom quando a gente entende isso e a gente ora: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Nós estamos como igreja num período de jejum. Então, estamos fazendo 21 dias de jejum, conhecido como jejum de Daniel. Algumas pessoas têm muita dificuldade nesse jejum. Eu praticamente não sinto tanta dificuldade, até porque eu tenho uma maratona ali de jejum, né? Eu tenho o jejum para mim se tornou um hábito. Então, é o próprio organismo, ele vai correspondendo diferente. Mas muitos estão começando, é a primeira vez que jejuam, enfim. Agora veja, o jejum nos mostra uma coisa que precisamos aprender, que no período de jejum nós precisamos continuar orando, dizendo: Senhor, me ajuda. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Então a insistência na oração revela uma dependência de Deus. Você deve insistir em buscar o próprio Deus e a presença de Deus. Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Persistência em buscar a Deus sempre vale a pena. Você se manter ali buscando o Senhor diariamente é o que Ele deseja. Gálatas 6:9 também diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Você precisa insistir em fazer o bem às pessoas que estão próximas a você ou aquelas que serão alcançadas pelo bem que você faz. Mesmo sem um reconhecimento, mesmo sem recompensa, você deve insistir na prática do bem, até com aqueles que te fazem mal. Mateus 7:7-8 diz assim: quem pede, busca, e quem bate, recebe. A gente precisa insistir em entender a palavra de Deus. Por quê? Você não pode pedir algo se você não sabe o que pedir. Como que eu sei o que pedir? Entendendo a palavra de Deus. Quanto mais entendimento com a palavra do Senhor tu tiver, né, ou você se manter ali constante buscando entendimento, você verá que as tuas orações serão muito mais atendidas. Por quê? Porque Tiago vai dizer que uma das coisas que faz a gente não receber é porque nós pedimos mal. Então, insistir em permanecer na palavra, insistir entendendo a palavra. Agora veja, examine então no que você tem gastado as suas energias. Examine no que você tem colocado o seu recurso. Tem gente, né? Eu não falo isso em tom de piada, mas tem gente que quer enriquecer com as apostas. Então pega o seu recurso e aplica ali, né? Como se algo fosse acontecer. Mas a grande realidade é que inúmeras pessoas acabam perdendo e perdem muitas vezes muito mais do que apenas colocou. Então, no que você tem colocado a sua energia, o seu recurso, será que não são em meios que Deus não se agrada? Será que você não está insistindo no relacionamento que Deus já fechou a porta? Será que você não está insistindo no negócio que Deus já não está mais contigo? Talvez mudou uma estação e tu não percebeu. É importante a gente compreender as estações. Numa estação de inverno, a gente se agasalha. Nós estamos agora, né, no mês de setembro.
e inicia ali a primavera, a gente vai mudar as roupas. Por quê? Porque a temperatura muda. Então, em estações diferentes, se tem vestes diferentes. Sabe, criem hábitos que reflitam essa sua insistência da forma correta. Oração, leitura, comunhão, o servir. Veja, o problema não é insistir, o problema é em que insistir. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo: pare de insistir no que afasta você de Deus. Comece a insistir naquilo que aproxima você dele. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nessa manhã, meu Deus, nessa madrugada, a minha oração, Senhor, é que o Senhor possa conduzir a vida dos meus irmãos, para que eles entendam o que é momento ou o que é para largar, mas também o que é para segurar. Senhor, ajuda, dê graça, dê sabedoria e dê entendimento. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.